Eu quero saudar as mulheres lindas aqui nessa sala do Zoom, com a paz do Senhor, em nome da Lisiane, da deputada Lauriette, os meninos, os homens queridos, no nome do meu querido deputado Eurico e do nosso presidente, deputado Cezinha. Uma paz do Senhor especial também para todos que estão no Facebook. E eu estava falando aqui e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né? Na Semana da Mulher, está trazendo uma palavra de reflexão. E sempre que o Senhor, eu oro, eu paro e pergunto o que Ele quer. Não é o que eu quero, é o que Ele quer transmitir. E vendo o que nós estamos passando, hoje estamos no meio, iniciando o meio da segunda onda da pandemia, estamos em luta na Câmara Federal. E o Senhor, Ele me trouxe a seguinte mensagem. O título é Sua decisão transforma sua condição. E uma versão especial, especial mulher. Nós vamos falar aqui de mulheres, na verdade, são 3 situações envolvendo 7 mulheres, que por causa da atitude delas, da saída da zona de conforto, isso é muito importante falar, né? A atitude dessas mulheres transformaram completamente a situação atual delas e refletiu no futuro. E tudo que nós fazemos aqui, queridos e queridas, vai reverberar mais na frente. E nós precisamos ter consciência disso. Zona de conforto, uma rápida palavra sobre isso. Zona de conforto, ela traz morte. E 3 tipos de morte. Quer ver? Morte espiritual. Terceirização da palavra de Deus. Mas ninguém lê Bíblia. Deixa o pastor ler lá. Agora está tudo online, está mais nesse sentido de conforto, né? De facilidade. Ninguém lê mais Bíblia. Para que o pastor vai ler no culto de doutrina? 6 horas. O culto, os irmãos 6 horas. 6 horas para mim, por mim. 6 horas por mim. A terceirização da oração. Só que deixa eu te falar um negócio. A salvação é individual. O crescimento é individual. O entrar no seu quarto e fechar a sua porta e falar com seu pai em secreto é individual. Saia da zona de conforto, porque ela pode te provocar morte espiritual. Morte física. Academia, amanhã eu vou caminhar na rua. Amanhã, os diabéticos, um bolo de chocolate bem gostoso. Só hoje. Só hoje. E você pode ter morte física por causa disso. E a morte emocional. A morte emocional, hoje, com a pandemia, a necessidade de ficar em casa, o fato de você não interagir, não poder interagir e você não fazer alguma coisa, por isso, uma reunião no Zoom, uma videochamada, que hoje, né, na nossa adaptação, quando podíamos estar mais próximos, aniversário, ninguém vai na casa do outro para dar abraço, até dá um susto, dá uma palminha, o bolinho via WhatsApp e pronto. E isso aí é zona de conforto. E hoje o Senhor tem nos convidado a sair da zona de conforto. E tem um preço. A primeira situação que eu quero trazer para vocês está em 1 Samuel 25, com uma mulher que eu admiro demais, chamada Abigail. Abigail, ela tinha de tudo. O marido dela era ruim, ela tinha dinheiro, mas o marido dela era muito ruim. O nome do cara é Nabal. E eu não vou contar a história aqui, mas em 1 Samuel 25, você pode ver toda a história de Abigail. E Abigail estava na mão dela, de se tornar uma bela de uma viúva rica. Porque Nabal simplesmente foi peitar Davi, e Davi já vinha para matar Nabal e todos os homens, né, tudo que fosse do sexo masculino da casa de Nabal ia morrer. Abigail, ela poderia muito bem falar assim, deixa ele, um favor que ele me faz, esse cara é bruto, igual papel de rola-prego, grosso, né? Então deixa ele aí. Não. A Abigail, ela tomou uma decisão lá no versículo 18, uma decisão difícil, mas ela fez o que era certo. Ela se levantou, escutou o recado, se levantou, pegou tudo que Davi queria e foi, sem falar para o marido, foi a caminho de encontro a Davi, com essa atitude. E o melhor de tudo, não foi só isso. Quando ela chegou perante a Davi, ela se humilhou, ela se prostrou. E uma mulher rica,
uma mulher de posses. E ela poderia muito bem ter chegado balançando a chave do seu jumento, né, da sua Ferrari daquela época, e disse, não, tá aqui, ó, pode ir. Tô dando, é comida que você quer? Tome. Não. Ela já tinha escutado, ouvido falar que ele seria o próximo rei de Israel. E ela se humilhou. E essa humilhação levou ela mais na frente, lá na frente, ao posto de esposa do rei Davi, uma rainha. Muitas vezes dá a impressão que a gente está perdendo, dando um passo para trás. Mas é esse passo para trás, esse momento de humilhação, de arrependimento. Tem gente que não aprendeu nada com essa pandemia. O Senhor está falando, eu estou às portas e bato. Presta atenção. Tem gente que está fazendo questão de ser aquelas 5 virgens imprudentes. O Senhor está gritando, a terra está gritando, a natureza está gritando. E o povo está gemendo. E ainda tem gente achando que vai tudo bem. E que pode continuar a sua vida de pecado e pode continuar a vida que bem entende. Então, com atitude de humilhação, Abigail salvou a sua casa, aconselhou o rei Davi, é uma mulher sábia, virtuosa, e deixou Deus ser Deus na vida de Nabal. Ela não quis fazer com as próprias mãos e nem deixou Davi fazer, de matar Nabal. Simplesmente o Senhor foi lá e resolveu o problema de Nabal. Ele morreu, né? E Abigail tornou-se rainha. Segunda decisão, segundo momento, segunda situação. Abigail, com a decisão da humilhação, virou rainha. A decisão de ter fé de uma mulher, lá no Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, 24, 34. Aquela mulher, ela era segregada. Ela enfrentava preconceito, porque a mulher com fluxo de sangue, ela tinha que viver separada da cidade. E ela simplesmente ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que ele poderia fazer alguma coisa e colocou no seu coração. Se eu tão somente tocar na barra da roupa dele, na orla da roupa dele, eu ficarei curada. Isso é fé. Então, ela teve fé e ficou em casa dela, né? Não. Fé requer ação. E ela foi em direção a Jesus, enfrentou todo o preconceito, enfrentou todo empurra-empurra. Ela foi lá, ela sabia que... E ela era obrigada a gritar, impura, impura, impura. E as pessoas saindo do meio dela, do caminho. E ela enfrentou todo o preconceito, enfrentou a multidão e tocou na orla de Jesus. E para mim foi um dos milagres mais completos que Jesus já fez. E foi com uma mulher. Aí eu penso assim, poxa, tem tanta gente que chama Jesus de machista, que a Bíblia é machista. Cara, essa pessoa nunca leu a Bíblia e não conhece o nosso Jesus. O milagre da mulher do fluxo de sangue foi um dos milagres que, para mim, foi uma restituição completa daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha provavelmente anemia, 12 anos perdendo sangue, era uma mulher fraca. E ali ela teve a sua restauração física. Ela não podia adorar no templo, porque ela era imunda. Então, ela teve a sua restauração espiritual. Quando ela foi se apresentar ao sacerdote, que ela estava pura, ela voltou a adorar o Senhor no templo. Uma restauração familiar. Eu não sei a idade daquela mulher, mas eu sei que ela não morava com a sua família. Então, o Senhor restituiu o seu convívio com a família. Se ela casou de novo, aí você já não sei, a Bíblia não diz. Mas ela teve a restauração familiar. E a sua autoestima, a sua mente foi restaurada. Porque agora ela poderia andar livre. Era uma mulher que tinha, de acordo com os costumes judeus, um valor na sociedade. E o terceiro, então, a decisão de ter fé trouxe para essa mulher uma restituição plena. Esse é o nosso Jesus. A terceira decisão de ter ousadia. E essa história aqui eu acho muito parecida com a gente, meninas. Fala de leis. São as filhas de Zelofeade. Estranho esse nome, né? Mas está lá no Novo Testamento. Aí você mostra, aí a gente vai ver o amor de Deus no Novo Testamento pelas mulheres. Nosso Deus é justo. Números 27, de 1 a 8. A história conta o seguinte, lá em Números 26 houve um censo na época de Moisés.
E eles começaram a contar, isso foi ainda no Êxodo, estava com Moisés ainda, claro, né? E eles começaram a contar as famílias a partir do homem, né, do cabeça, do patriarca daquela família, e dividir terra. Só que tinha um problema. Zelofeade, ele tinha morrido. E ele tinha 5 filhas. Então, essas 5 mulheres, Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, essas 5 mulheres, elas tiveram a ousadia de chegar no sacerdote Eleazar e no líder Moisés e dizer assim, quero falar com você, pela ordem, senhor Moisés, senhor presidente. Questão de ordem. De acordo com a lei tal, das heranças tal, de acordo com a lei de heranças, aí falou lá o artigo, alguma coisa assim, eu estou parafraseando com a gente no nosso dia a dia, mas eu achei essa história muito parecida com a gente, né? Então, ela, de acordo com a lei das heranças, só pode herdar o filho homem, o primogênito. Mas meu pai morreu e nós somos 5 mulheres. Então, eu venho aqui pedir que a herança do nosso pai passe para a gente. Eu quero que mude a lei da herança. Moisés escutou aquilo ali e o homem de Deus foi orar. E Deus simplesmente escutou a voz daquelas mulheres. E Números 27 diz assim, e falou o Senhor, número 27, 6, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de terra entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. E não ficou por aí, não. Olha como a nossa decisão, ela muda todo o contexto mais para frente. No 8, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Mudou a lei da herança. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que, quando vê ousadia na gente, ele vai junto. Ele só quer o eis-me aqui. Envia-me, é com ele. O como, é com ele. Então, queridos, o nosso Deus é justo, ele é imparcial, e ele não quer, de jeito nenhum, que nós mulheres sejamos favorecidas. E, para terminar, esses versículos todos, essas histórias todas, versículos como um coração contrito, o Senhor ele não rejeita, que é a decisão de humilhação de Abigail, e a levou à sala do trono. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A decisão de fé da mulher do fluxo de sangue. Fé requer ação, e assim ela fez. O Senhor não nos tem dado, mulheres, espírito de temor, mas sim de ousadia, de coragem, que nós podemos ver nas 5 filhas de Zelofeade. A nossa decisão hoje transforma a nossa condição, que possamos sair da zona do conforto e que nós possamos nos arrepender, termos fé e ousadia, porque o nosso Deus, ele mudou a situação naquele momento daquelas mulheres, mas ele também transforma futuros. E só para terminar, para provar que o nosso Deus e o nosso Jesus nada tem de machista, pelo contrário, valoriza a mulher. Jesus, antes mesmo de chegar na Terra, ele já valorizava as mulheres. E quando é que eu digo isso? Na sua genealogia. Mateus, genealogia do povo de Israel só tem homem. Na genealogia de Jesus, 5 mulheres. E você pode pensar, 5 mulheres bem boazinhas, né, Carla? 5 mulheres, todas top, santinha, auréola quase na cabeça. Não, nós temos Tamar, que sofreu incesto com seu pai. Nós temos Raabe, a prostituta. Nós temos Betseba, a adúltera. Nós temos Ruth, a estrangeira. E ainda tem alguns estudos que dizem que ela trabalhava no templo, poderia até ser uma prostituta cultural, mas eu não sei disso. E aí sim, nós temos Maria, a adolescente grávida, que não sabe quem é o pai. Então, assim, o que a gente pode ver com isso? O nosso Jesus,
Ele não faz acepção de pessoas, ele transforma vidas. Ele pode, ele quer transformar a sua vida hoje. Basta você tomar uma decisão. Levanta desse sofá, levanta dessa cama e tome uma decisão. Que decisão, Carla? Pode ser a decisão do arrependimento. Entrar em oração, se prostrar na presença dele. Senhor, confessa pecado. Hoje, queridos, você, olha, hoje é uma das coisas que está se falando pouco. Duas coisas que está se falando pouco na igreja, que Jesus vai voltar, que a gente tem que se preparar. E a pregação do arrependimento. Confessai-vos os vossos pecados, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Se você não aprendeu nada nessa pandemia, em nome de Jesus, acorda, desperta, desperta, e toma uma decisão de mudar. Toma uma decisão de mudar hoje, e entre na presença de Deus com fé e ousadia. Eu tenho certeza que ele hoje é capaz de mudar a sua situação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo.